Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vim gravar aqui um vídeo conversando, né, com vocês, como eu gosto de fazer. Que vocês sempre estão dispostos a me escutar, né? Ao menos a maioria. Não tenho estado muito bem nos últimos dias, né? Quando eu desapareço assim, vocês já sabem, né? Que é por algum motivo, né? Não que tenha um motivo, mas eu digo em relação à minha saúde. E eu tive uma queda, assim, do humor, né? No caso da depressão, assim, foi uma queda muito brusca mesmo. A luta continua, né? Como sempre. Não tem jeito. Eu já meio que aceitei que eu tenho que conviver com isso, só que tem dias que são mais difíceis, né? Tem épocas, na verdade, que se fossem dias seriam mais fáceis, mas tem épocas muito mais difíceis do que outras, né? E faz algum tempinho que eu tô querendo falar com vocês a respeito de luto, né? Sobre tempo de luto, sobre o sofrimento, tempo de sofrimento, se existe tempo de sofrimento, se não existe, sobre não se culpar, principalmente. E eu tava assistindo, tô seguindo muito, né, como sempre, os vídeos da Fran, né, porque ela perdeu o esposo, e fiquei muito triste com isso também, porque seguia muito eles, né, é como se a gente perdesse alguém da família, quando a gente gosta tanto de pessoas que a gente segue na internet. Um vídeo que ela postou, em que ela fala muito essa questão, né, das pessoas terem paciência, de esperarem porque ela não tá bem, que ela precisa postar vídeo, que não sei o que. Então, assim, o que eu percebo é que ela tá por dentro. Ela tá se cobrando muito de postar, porque, querendo ou não, ela vive, entre aspas, disso, né, dos vídeos e tudo mais, do Instagram. Só que ela tá vivendo o pior momento da vida dela, né, que é a perda do marido dela. E eu uso isso como parte, como exemplo e parte da minha história, porque quando a minha mãe faleceu, isso aconteceu comigo. Por isso que eu falo sobre vivenciar o luto. Eu vou explicar para vocês, tentar. Quando minha mãe faleceu, eu não tive tempo de vivenciar o luto. Porque que hoje, né, em 10 anos depois, eu passo por tanta dor e tanto sofrimento por conta de um luto não vivenciado. Quando minha mãe faleceu, eu não tive tempo. Eu estava trabalhando com uma filha pequena, terminando uma faculdade e estudando para um concurso público, assim, rigorosíssimo. E no meio disso, minha mãe morreu. Então eu fiquei 7 dias em casa, que era o tempo que o governo dava, né? Eu já era funcionária pública de um outro cargo. Fiquei 7 dias em casa, enterrei minha mãe, volto pro serviço. Volto à correria, deixar minha filha com alguém para cuidar, voltar a trabalhar, estudar para concurso e escutar pessoas ao meu redor falando por que eu ainda estava chorando. Escutar que morreu, acabou. Então eu engolia meu choro, eu engolia meu sofrimento, sendo que eu tinha perdido a pessoa mais importante da minha vida. Então hoje, depois de velha, depois de 10 anos, eu sofro consequências lá de trás. Lá de trás. Por isso que hoje, quando eu tenho oportunidade de ver uma pessoa vivendo o luto, eu falo pra ela assim: sofre, chora. Sofra, sofra, chore, chore tudo que você tiver que chorar. Não importa a opinião dos outros. Chore, chore, chore o dia inteirinho. Se você tiver que chorar, chora. Porque eu lembro todas as vezes que eu tive que engolir o choro,
no trabalho, ou em casa, ou no meio dos amigos, que hoje não existe mais nenhum. Hoje eu sou uma pessoa sozinha, praticamente. Sozinha. Aquelas pessoas lá atrás que falaram pra eu engolir o choro, que morreu, acabou, que vida que segue, não existem mais. Então o conselho que eu dou pra Fran é sim, chora. Chora. Tire o seu tempo que você precisar da internet, principalmente, que é um lugar tóxico, extremamente tóxico, porque já tem gente cobrando ela, de que se ela vai continuar, se ela não vai, se o canal vai acabar, se não vai. Gente, a vida dela praticamente acabou, porque quando a gente perde alguém tão importante, a vida da gente praticamente vai junto com a pessoa. Eu sinto que quando minha mãe morreu, e 6 meses depois minha avó, mas minha avó eu já entendia, porque minha avó, no outro dia que minha mãe faleceu, minha avó já praticamente tinha morrido junto. Minha avó no outro dia já não andava mais, já usava fralda no outro dia, já estava numa cadeira de rodas. Então quando minha avó faleceu, 6 meses depois, e eu nem tinha vivenciado o luto da minha mãe ainda. Quando minha avó faleceu, a gente já entendeu que ok, ela faleceu, ela já era de idade, ela já estava doente, a gente já esperava. É diferente. Vocês entendem? É diferente um luto inesperado. A pessoa tá bem, tá conversando com você hoje num dia e de repente a pessoa cai morta. É muito diferente. É muito. Então o conselho que eu dou para todos vocês que perdem uma pessoa que vocês amam demais, não deixe de vivenciar esse momento. Assim como a gente vivencia os momentos de felicidade que a gente tem, a gente não quer viver, você faz uma viagem, você quer viver aquilo ali intensamente, você quer aproveitar. Quando você vivencia um momento de dor, vivencie cada segundo daquilo. Sinta cada pedacinho daquela dor. Não faça de conta que a dor não existe. Porque lá na frente essa dor não vai fazer de conta de que você não exista. Essa dor vai fazer questão de vir bater mais forte em você. E é o que eu estou passando agora. Então, toda essa questão que eu enfrento com a depressão, e que eu apanho muito por isso, eu ainda escuto muito, você tem uma vida muito boa, você é isso, você é aquilo, você é muito inteligente, você é muito bonita, você é isso, você é aquilo. Então tudo isso que eu ainda escuto muito, vem de pessoas que não conhecem a minha história, que não sabe pelo que eu já passava lá atrás, e que a morte da minha mãe foi um estopim para desencadear, porque eu caí na real da depressão aproximadamente 3 anos depois que a minha mãe morreu, que aí eu tinha passado no concurso, né, público, aí eu fui chamada para um outro emprego. Então eu saí de um trabalho que eu já estava no estado há 5 anos para um cargo novo. Olha quanta mudança. A dor da minha mãe lá, latejando, lá dentro, só esperando a hora de explodir. Mudança de amigos, né, de pessoas, de 5 anos que eu convivia. Mudança de vida, de lugar de trabalho, de tudo. Aí explodiu. Eu comecei a adoecer. Eu comecei a achar que eu tava morrendo. Eu pegava a moto para ir trabalhar, eu tremia na moto. Eu achava que eu tava tendo ataque cardíaco. Eu fui socorrida várias vezes. E pra mim era coração. Pra mim nunca era depressão. Nunca. Era qualquer coisa. Eu ia em médico do ouvido, eu ia em médico do coração, eu fazia exame de sangue a cada 6 meses. Nunca eu pensei, vou num psiquiatra. Nunca.
Tanto é que eu já conto isso, que foi um médico otorrino que falou pra mim, o que tá acontecendo na sua vida, né? O que você tá passando? Eu falei, passei por isso, isso, isso. Ele, porque não é normal o seu exame dar assim, você tá aqui toda semana. Você tá aqui toda semana fazendo exame, e seu exame tá dando sempre alterado. Aí ele falou, você passou por alguma coisa na sua vida, nos últimos tempos? Um médico maravilhoso, de tanto médico desgraçado que a gente acha, eu achei um médico maravilhoso. Aí ele falou, você passou por alguma coisa? Eu falei, minha mãe morreu, minha avó morreu, eu tô num emprego novo, eu tô passando por isso, por aquilo, eu não durmo, eu vou dormir meia-noite, 1h, eu acordo às 5 da manhã, é isso. Eu fui contando. Ele falou assim, procura um psiquiatra. Eu falei, psiquiatra? Não. Ele falou, não, seu problema é mental. Você precisa cuidar da sua mente. Quando você cuidar da sua mente, esses seus problemas todos físicos que você tá sentindo, você não vai sentir mais. E aí eu fui começar a entender, e mesmo assim foi difícil eu buscar ajuda. E até hoje é difícil. Então o que eu falo, né, pra Fran e pra todo mundo, como eu já disse anteriormente, viva o luto. Viva, sofra. Até hoje mesmo cedo eu já tava chorando. Todos esses dias eu tô chorando todo dia. Todo dia. Faz 10 anos que a minha mãe faleceu e parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu enterrei minha mãe. Sabe o que é isso? É um luto não vivenciado. Quando eu olho lá atrás, que eu me lembro, eu falo, caramba, eu mal chorei. Eu mal tive tempo de chorar a morte da minha mãe. Eu não tinha tempo. Eu tinha que pensar na minha avó, eu tinha que pensar na minha filha. Minha filha falando, mãe, você vai morrer também, mãe? Minha filha adoeceu, eu levava minha filha para o médico com crise de ansiedade, que eu nem sabia que era crise de ansiedade, minha filha sem ar. Levava para fazer exame do coração, levava para fazer exame do pulmão, o médico, sua filha não tem nada. Minha filha perdia o ar, ficava sem ar porque viu a avó morta. Minha vida foi uma loucura quando minha mãe morreu. Mas só eu sei, porque eu passei por aquilo. E só hoje, vendo lá atrás, que eu entendo o que eu passei. Quando eu estava vivendo, eu não via. Quando eu estava vivenciando aquilo, eu não via. Eu esperei passar tantos anos de tanto sofrimento, de tanta coisa, para acordar e falar, caramba, você não se cuidou lá atrás. Você não sofreu, você não teve tempo. A gente precisa ter tempo. A gente precisa ter tempo para tudo na vida. Não tem esse ditado que tem tempo para tudo? Tem tempo de sofrer, tem tempo de amar, tem tempo para tudo. Tem hora da gente se alegrar, tem hora da gente chorar, tem hora para tudo. Se eu pudesse falar com a Fran e dar um conselho para ela, seria esse conselho, falar, olha, minha filha, sofre sim. Não se culpe, não escute ninguém, não escute, nem pastor, nem ninguém, nem família, ninguém. Chora. Entra na sua casa, olha as roupas dele, chora, abraça as roupas, chora. Até hoje tem coisinha da minha mãe guardada que eu pego, olho e choro. E depois que eu choro, me dá um alívio tão grande. Aí vem as lembranças boas, você tá entendendo? Ontem mesmo eu tava pegando algumas coisas dela ali, separando, eu achei documento dela, eu achei fotinha dela, carteira de trabalho dela, antiguíssimas.
E eu olho falando pro Rubens, olha isso aqui, olha como ela era novinha, olha isso, olha aquilo. E chorava. Aí daqui a pouco passava. Aí vinha aquele alívio, porque quem tem depressão sabe a dor que é ter depressão. Sabe como dói. É uma tristeza que dói. Que você quer pôr pra fora. A dor da depressão é a pior coisa que existe. Por isso que eu falo, eu não desejo nem pra quem eu tenho raiva. É uma dor terrível. Então, quando eu olho as coisinhas dela, eu choro. Aí eu lembro, aí eu começo a lembrar. Aí depois do choro doloroso, vem as lembranças boas. Então, sim, a gente tem que passar assim, tem. Aí você sente saudade. Aí eu me pego muito pensando assim, poxa, hoje eu podia fazer tal coisa por ela. Porque na época eu estava estudei muito para dar coisas para minha mãe que ela não pôde ter. Porque ela trabalhou a vida inteira como doméstica. E ela tinha orgulho demais de mim, demais, porque eu sempre fui a melhor aluna da escola. Quando ela ia nas reuniões, ela tinha orgulho, sabe? Ela tinha orgulho de mim. E eu ficava toda feliz quando ela ia na escola, porque eu sabia que ela só ia ter elogios. Então, eu tava muito na loucura, porque eu falava, mãe, eu vou passar nesse concurso, mãe, eu vou ganhar melhor, eu vou dar pra senhora um fogão novo. Eu já tinha dado um fogão novo pra ela, eu tava toda feliz, né? Eu vou dar pra senhora, mãe, eu vou pagar uma viagem pra senhora, mãe, pra cidade da senhora. Eu vou comprar um carro um dia, mãe, eu vou levar a senhora pra viajar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Era tanto plano, que quando acabou, eu não sabia o que fazer. Até hoje eu olho as coisas assim que eu conquisto e eu falo assim, pra que isso? O Rubens olha pra mim e ele fala assim, nossa, você conseguiu tantas coisas, você consegue tantas coisas, e você não é essas pessoas, né, que se importa com as coisas materiais, né? Eu falo, não que ninguém tem que se importar, sabe, com coisa material. Mas ele fala assim, você poderia ser uma pessoa assim, tão snob, ou ter tantas coisas, e você não se importa com isso, né? De ter as coisas, de querer ter mais coisas, você não liga, né? Eu falo assim pra ele, não. Porque quem eu queria ajudar não tá aqui hoje pra eu ajudar. Pra quem eu queria ter ganhado dinheiro e fazer as coisas, não tá aqui mais, né? Então eu tenho minha filha, lógico, ela tem tudo do bom e do melhor, na medida que eu posso. Ela tem. Mas eu queria ter feito pela minha mãe. É lógico que eu ia fazer pela minha filha também. Mas eu queria ter feito pela minha mãe. Porque desde a minha infância eu sempre estudei, desde o primário, pensando lá no futuro em fazer pela minha mãe. Porque o amor e respeito que eu tinha pela minha mãe e pela minha avó é inexplicável. Porque elas foram modelos para a minha vida. A mulher que eu fui forjada e que eu sou, eu fui forjada pelo modelo de mulheres que elas foram para mim. Mulheres fortes, que nunca dependeram de homem para nada, batalhadora, sabe? Honesta. Então é muito difícil. Então eu converso com vocês e eu gravo vídeo. Tem gente que fala, você não tem vergonha de ficar expondo, não grava vídeo não, falando essas coisas. Gente, eu não tô nem aí. Falar é se abrir. Abrir é você pôr pra fora. É você pôr pra fora algo que às vezes tá te machucando. E alivia tanto você falar. É tão bom você pôr pra fora. Agora mesmo eu fechei um pacote de terapia
depois eu vou falar melhor sobre isso, quem é a pessoa e tal que eu vou fazer, como eu descobri essa pessoa, o porquê e tal eu vou fazer com essa pessoa. Eu tô muito, assim, positiva em relação a isso, para me ajudar, né? Porque eu preciso de ajuda, tô numa fase que eu preciso mesmo de ajuda, tá muito difícil sair dessa fase, tá muito longa, tá uma fase de sofrimento muito longo que não passa, então eu preciso buscar ajuda, né? Então eu fechei esse pacote de terapia aí para ver se funciona, vou fazer um teste, né? E então é mais ou menos isso. O recado que eu queria deixar era conversar com vocês, falar sobre o que eu tô pensando e também sobre isso, sobre o que a Fran tá passando, sabe? Que ela tem que passar. Vocês que seguem ela e de repente assistiram o vídeo, entendam, sabe? Que ela tem que sofrer, tem que passar sim. Ela tem que vivenciar cada segundo até o dia que ela mesma falar, não, já deu, já não dói mais tanto, sabe? Já não dói tanto mais, eu já consigo levantar dessa dor, eu já consigo fazer as coisas, eu já consigo seguir com os meus vídeos, eu já consigo seguir com a minha vida. E é isso, a saudade ela sempre vai permanecer. A gente precisa saber cuidar dessa dor, que às vezes, não é igual no meu caso, é uma dor que não foi curada, é uma ferida aberta que não foi tratada, que não foi vivenciada, né? Porque o meu luto não foi vivido. É aí que tá o problema. Por isso que eu falo, quando vocês veem uma pessoa enlutada, deixa essa pessoa sofrer. Fale para ela, chore tudo que você tiver que chorar, veja as fotos se você quiser ver, se não quiser ver, não veja, pegue as roupas, sinta o cheiro, abrace, não sinta, quer mudar de casa, mude, não quer mudar, não muda, sofra o seu luto da forma que você sentir que você tem que sentir, viver. Sinta da forma que você se sentir confortável naquela dor. Depois, o próprio corpo da gente vai mostrar um momento que você não vai mais sentir tanto. Vai mostrar um momento que você já vai conseguir prosseguir. Caso você veja que está se prolongando demais, lógico, que você está adoecendo, ou que você não consegue sair daquele processo de dor, aí sim você precisa buscar ajuda, né? Se esse processo de luto se tornar algo muito depressivo, te impossibilitar, te deixar acamado, aí sim, é lógico. E lógico que também todo luto é bom que você tenha um acompanhamento, mas você tem que vivenciar aquilo de forma saudável. Se você puder ter ajuda, tenha, só não deixe que pessoas que não tenham entendimento algum digam a você o que fazer, só isso. Não deixe que pessoas que não entendam nada falem para você o que você tem que fazer, né? Se você de primeiro momento achar que você tem que procurar um psicólogo, procure. Se você achar necessidade de no primeiro momento achar um psiquiatra, procure, é ótimo. Eu não tive isso, né? Mas hoje eu estou tendo oportunidade de ter acompanhamento. E mesmo assim está sendo difícil. Imagine se eu não tivesse, eu não estaria aqui mais, né? Eu não estaria aqui já por muitos motivos, né? Mas Deus é misericordioso e Ele quer que eu continue aqui, né? Mas tudo bem. Gente, é isso. Viva o seu luto da forma que você conseguir, da forma que você puder, e não deixe ninguém opinar na sua vida, ninguém, nunca, hein? Nem em relação a luto, nem em relação a nada, porque só você sabe das suas dores, só você sabe o que você passa. No final é só entre você e Deus, mais ninguém,
tá bom? Eu vou melhorar, vou voltar aqui melhor e a gente vai conversar, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Abençoe a Fran também, ela tá sofrendo demais, demais. Cada vídeo dela que eu vejo é só choro, só choro. Mas vai passar. Vamos continuar orando uns pelos outros, né? Porque isso ajuda muito também. Eu peço oração pra mim, vocês que gostam de mim de verdade. Peço oração sim. Não tem vergonha nenhuma de falar isso, de pedir. Peço oração muito mesmo. Meu marido tá orando muito por mim, que ele vai na igreja, né? Tem até minha fotinha aqui, ó, que ele leva, tá até amassada. Ele leva na igreja pra orar, tá fazendo campanha pra mim, porque não tá fácil. Então eu peço pra vocês também, se puder orar muito por mim, eu também tô pedindo muito pra Deus, mas quando a gente tá muito pra baixo, até a fé da gente parece que fica mais fraca, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Beijo. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau.